final, devo ir colocando. Agora sim eu tenho uma frase, nessa minha frase posso transmitir tudo que eu quiser e pensar, ou mesmo até sentir. Posso afirmar que um dia está lindo, vou negar que não está. Posso perguntar qual o seu nome e exclamar, foi bom te encontrar. Posso afirmar que um dia está lindo, vou negar que não está. Posso perguntar qual o seu nome e exclamar, foi bom te encontrar. Pego uma palavra aqui, outra palavra ali e vou juntando pra organizar legal, um ponto no final, devo ir colocando. Agora sim eu tenho uma frase, nessa minha frase posso transmitir tudo que eu quiser, que pensar, ou mesmo até sentir. Olá, meus amores! Gostaram da musiquinha? Então, posso pegar uma palavra aqui, outra ali, né? E aí, eu vou formar a minha frase. Amo vocês. Não é verdade? Olha que frase. Pego uma palavra aqui, uma palavra ali e formo a palavra amo vocês. Formo a frase amo vocês. Tá bom? Então, hoje, a nossa mensagem de hoje, né? O nosso valor de hoje vai ser sobre a fé. Então, deixa a tia ler para vocês aqui esse texto, esse valor, né? Sobre a fé. Não é verdade? Muitas pessoas ao nosso redor nos falam sobre a fé. Porém, a fé não é algo que podemos explicar facilmente. Não é verdade? Todos nós temos crenças diferentes. Acreditar em algo que não se pode provar se chama fé, né? Então, quando a gente acredita naquilo que a gente não pode provar, aquilo se chama fé, não é verdade? Então, você já passou por alguma situação em que teve que provar algo que acreditava? Isso é o que chamamos de defender sua fé. Tá bom, meus amores? Então, fé em si é fé no outro, e fé no outro são ações vitais para a realização dos seus sonhos, para a conquista de uma vida digna e saudável. Tá bom? Em sociedade, não é verdade? Então, a fé é um valor responsável pela conquista de muitos feitos. É comum nas pessoas atribuírem à fé tudo aquilo de bom que conseguimos na vida, certo? Então, a fé é um dom que ajuda as pessoas a passarem pelos momentos difíceis e pelas circunstâncias penosas, né? As tristezas, não é verdade? Que sempre ocorrem na vida, quando menos se espera. Então, para superar essas dificuldades, para ter alguma esperança, é preciso ter fé. Não é verdade? Então, a fé move montanhas. Então, nós precisamos ter fé. Viu, meus amores? Fica aí o valor de hoje, né? A fé, certo? Então, hoje nós vamos retomar nosso assunto, não é retomar não, nós vamos pegar mais um assuntozinho da gramática, né? Que é sobre artigo. E os artigos, a tia Conceição já falou até sobre artigo para vocês, quando a tia passou o masculino e o feminino. Lembra que a tia falou sobre o masculino e feminino? Que nós usamos para a gente identificar uma palavra masculina e uma palavra feminina. Nós usamos o quê? O artigo a, o artigo o. Lembra que a tia falou? Então hoje nós vamos agora falar mais um pouco sobre os artigos, o uso desse artigo, a importância dele. E como é que é um artigo? Como é que eu sei que ele é um artigo? Né? Então nós vamos aí pegar a gramática, certo? Pega a gramática de vocês, para que a gente trabalhe aí um pouquinho essa parte gramatical sobre artigos, tá bom? Então vamos lá, pegue a gramática e abram aí na página 122.
Vamos lá, 122. Não, página 124, tá bom? Tá lá, página 124. Nós vamos falar sobre artigo. É verdade? Então, o que é artigo? Artigo é a palavra que precede o substantivo, determinando ou indeterminando, certo? Determinando ou indeterminando, ok? Então, os artigos, eles são... A tia fez um quadrozinho aqui, tá aqui no birô da tia, né? Os artigos definidos e indefinidos. Observe aí na gramática de vocês, nessa página 124 tem aí os artigos definidos e os artigos indefinidos. Quais são os artigos definidos? O definido nós temos o, né? Nós temos os artigos o, a, os e as. Temos os artigos uma, uns e umas. Agora nós vamos identificar quais são os definidos e quais são os indefinidos, tá bom? Então, os artigos indefinidos, né, que ele pode se dividir em duas partes, certo? Ele pode ser definido e pode ser indefinido. Os definidos são o, a, os e as. Quando é que nós usamos os e as, né? Quando aquela palavrinha, aquele substantivo, ele está no plural, nós temos que usar o artigo no plural. Se a palavra está no singular, nós vamos usar o artigo no singular. Tudo bem? E os artigos indefinidos são uma, uns e umas. Tá bom? Então, vamos aqui à página, a 124 ainda tem. Eu vi uma abelha no nariz da vovó. A abelha olhou, não picou, pois teve dó, né? Então, veja só. Leia e complete. Abelha, nariz, vovós e narizes. Então, aqui tem a abelha, o nariz. Aqui tem a palavra vovós e aqui tem a palavra narizes. Nós vamos completar com os artigos, certo? Aqui é um artigo definido no singular, né? Porque está indicando a palavrinha abelha, está no singular. A palavra nariz também está no singular, né? Então, nós completamos com o artigo definido a na frente da abelha, certo? Abelha é uma palavra feminina, né? Nós usamos a letrinha A. E temos o nariz, que é uma palavra masculina, que usamos a letrinha O na frente desse substantivo. E usamos esse artigo no singular, porque a palavra, o substantivo está no singular, tá? E vamos ver aqui essas duas palavrinhas, vovós e narizes. Então, você veja que a palavra vovós está no plural. Então, nós completamos com o artigo definido no plural, as, certo? Narizes, nós completamos também, né, o artigo no plural, porque a palavra está no plural, narizes, ok? Então, os narizes, certo? Então, a palavra abelha, nariz, vovós e narizes são substantivos, tá bom? Então, vamos ver aqui nos artigos indefinidos, certo? Agora, nós vamos completar com os artigos indefinidos. Abelha, nariz, vovós e narizes, certo? Então, uma abelha, um nariz. Agora, vamos ver. Então, aqui ele vai completar com um artigo indefinido no plural, certo? Artigo indefinido no plural, porque aqui o substantivo está no plural, certo? Então, vovós, eu vou completar com, vamos lá, umas vovós, né? E uns narizes, certo? Veja só, olha aí como o artigo está no plural, está se referindo a mais de uma vovó, né? Ó, e umas vovós e uns narizes, certo? Então, vamos ver aqui a outra página. A 125 tem: chame o garçom da mesa 12, por favor. O Guto. O Guto? Chame um garçom, por favor. Um garçom qual? Um garçom qual? Então, vamos lá. Complete com um artigo destacado no primeiro quadrinho e responda. Então, qual é o artigo que está em destaque aqui? O, não é verdade? Então, nós vamos responder aqui. Garçom, sabe-se que é um garçom. Que é o garçom? Então, vamos lá. O garçom, sabe-se quem é o garçom? Sim. Escreve o nome dele. Qual é o nome dele? Guto, né? Então, o O é um artigo definido, certo?
Ele é definido, né? O O é um artigo definido, certo? Então, vamos lá. Vamos à página 125, tem o item B. Complete com um artigo destacado no segundo quadrinho e responda. Então, aqui tem um garçom. Sabe-se quem é o garçom? Não. Sabe? Você sabe o nome dele? Não. É um artigo indefinido. Então, esse artigo indefinido indica o quê? Que a gente não sabe, né? Olha, tá vendo? Olha, de acordo com o que está dizendo, ó. Você sabe o nome dele, então ele é indefinido. A gente não sabe o nome dele. Por isso que a gente usa um artigo indefinido, tá? Então, o artigo destacado precede o substantivo, determinando o que é no primeiro quadrinho ou no segundo quadrinho. No primeiro quadrinho, ele determina quem é, não é verdade? O substantivo, ele precede o substantivo, ele determina quem é. No primeiro quadrinho, ele determina quem é, mas no segundo, não. Por isso que ele é indefinido, tá bom? Pronto, nós temos aqui essa atividadezinha também na página 126. Vamos lá. O quarto estava escuro, escuro de arrepiar. Os livros, as bonecas e todos os outros brinquedos tinham virado breu. Era um pretume só. Apesar de medo, Gabi estava cada vez mais fascinada. Esticou os braços para a frente e foi andando com cuidado. Tropeçou em um brinquedo no meio do caminho, mas endireitou o passo e não caiu. Tateando a cama, caminhou ao lado dela até alcançar a janela. Empurrou a janela com força, expulsando de uma vez por todas o medo. A claridade foi tanta que, por alguns segundos, ela não enxergou nada. Então, circule no texto os artigos indefinidos. Então, quais são os artigos indefinidos, né? Os artigos indefinidos é o quê? Ele não tem definição, não sabemos quem é. É uma, uns e umas. O e uma quando está no singular. E umas é quando o substantivo está no plural. Então, está aqui, né? Vamos lá. A página 126, na segunda questão. Complete com os artigos definidos do texto. Veja o exemplo. Artigos definidos, né? Substantivos, artigos definidos e substantivos. Então, vamos lá. Veja o exemplo, olha. Artigo definido o e o substantivo quarto. O quarto. Então, vamos ver o outro, de acordo com o texto, né? Olha lá, os livros, as bonecas, os brinquedos, os braços, o passo, né? Vamos ver o outro. O frente, a cama, a janela, o medo e a claridade. Então, observe aqui, né, os substantivos, como eles estão no singular, né? A palavra está no singular, o artigo tem que estar no singular, certo? O livros, né? Livros está no plural, né? O substantivo está no plural, então o artigo tem que estar também no plural, certo? Então, nós temos aqui os brinquedos, os braços, o passo. Não, aqui é a frente, né? A frente. Não é ou não, aqui é um A, viu? Conserte aí. A frente, né? A frente, a cama, a janela, né? A janela repetiu 2 vezes, o medo e a claridade, certo? Veja que aqui os artigos estão tudo no singular. Por que está no singular? Aqui, porque o substantivo também estão todos no singular, certo, meus amores? Vamos agora, pronto. Então, vocês observem aqui esse quadrinho que a tia fez, para que vocês observem, olha, os artigos definidos, né, as, o e os, o indefinido, umas, uns e umas, certo? E a gramática, que é a atividade de casa, na página 127, e vocês vão estudar as páginas 124 e 125 da gramática. Então, o que é que quer? A página 127, vamos ver o que é que vocês vão fazer. É de acordo com o que nós falamos agora.
né? A aula de hoje foi sobre o quê? Sobre artigos, né? Artigos definidos e artigos indefinidos, certo? Observe as palavras, o substantivo, se tiver no singular, complete com o singular. Se ele estiver no plural, complete com os artigos no plural. Se ele está definido, né? Está definindo aquela pessoa, aquele substantivo, você vai completar com artigos definidos, certo? Então, veja só, na página 127 tem aí, vocês vão observar as imagens, vai colocar o nome e vai colocar o artigo definido antes dessas palavras, tá certo? Tem aqui o item A e item B, a mesma coisa, vocês vão ler, observe a palavrinha, os desenhos, né? Bandeira, grilo, patos, né? E casa. Observe a figura quando ela está no plural. Se tiver mais de uma figura, você lembre que vai se completar, vai escrever a palavra no plural, certo? Então aqui tem bandeiras, tem mais de uma bandeira, né? Então você vai escrever o quê? Bandeiras, certo? Aqui é grilo, aqui tem mais de um pato, então eu vou escrever a palavra patos. Então veja o artigo definido que vocês vão colocar na frente dessa palavra, tá bom? Aqui tem uma casa só, então é a palavra casa. Observe isso aí, tá bom? No item B tem, coloque o artigo indefinido antes de cada palavra, certo? Então observe a imagem, escreve o nome da imagem e aí coloca o artigo indefinido. Lembrando mais uma vez, se o objeto, né, se o substantivo tem mais de um ser, você vai colocar no plural a palavra, tá bom? E aqui vocês vão desenhar um anel do modelo abaixo, esse anel aqui, ó. Você vai olhar, observar esse anel e vai fazer aqui outro desenho relacionado a esse outro anelzinho aqui, tá bom? E aí responder a questão. E não esqueçam de estudar as páginas 124 e 125 da gramática. Tá bom, meus amores? Fica aí a aula de hoje sobre artigo, um assunto bom, né? Que até a gente já falou sobre esse assunto, né? Quando a tia falou sobre masculino e feminino. Não é verdade? Então fica aí a aula de hoje. Um beijo para vocês. Bons estudos e tchau, tchau.